Agora vamos aprender sobre o módulo de cadastros gerais do Grandsoft. Iniciaremos com os cadastros de produtos. Primeiramente, temos o menu de materiais, onde temos três tipos de cadastro. O de materiais, que são as pedras, o de produtos de revenda e os de produtos compostos. A forma de cadastro das pedras e dos produtos de revenda é bastante similar. Já os produtos compostos possuem algumas diferenças. Para cadastrar as pedras, você deve ir no menu Cadastro, Geral, Materiais, Material. Lá você deve preencher o nome do material e o grupo ao qual ele pertence. Caso o grupo desse novo material ainda não tenha sido cadastrado, você pode incluí-lo clicando na lupa e adicionando um novo grupo. Há também a opção de cadastrar uma margem de lucro e o estoque padrão, que é o valor mínimo de estoque que você deseja ter desse produto e é utilizado para a sugestão de compras no sistema. É também possível incluir um valor de peso do material, para que essa informação saia nas notas fiscais. Você ainda consegue mudar a origem do material, caso ele seja importado. E na aba Tributação, você consegue atribuir uma tributação a ele para quando precisar emitir notas fiscais. Depois de finalizar o cadastro, é só salvar. Para cadastrar os seus produtos de revenda, você deve ir no menu Cadastro, Geral, Materiais, Produtos para revenda. Lá você deve preencher o nome do material, a unidade em que será vendido e o grupo ao qual ele pertence. Se o grupo do produto já estiver configurado, o sistema perguntará se deverá atribuir as informações tributárias daquele grupo a um novo produto. Selecione a opção Sim e salve. Além dos recursos de margem de lucro, estoque padrão e peso, você também consegue cadastrar o código de barras do produto no campo EAN. Finalize o cadastro ao salvar. É importante lembrar que as tributações ficam vinculadas aos grupos no sistema. Portanto, faça uma avaliação da tributação necessária para cada produto com a sua contabilidade, para que consiga atribuir os produtos nos seus grupos correspondentes. Após o cadastro, você deve incluir o custo dos produtos. Para cadastrar o custo, vá em Estoques, Outros lançamentos, Atualizar custo produto. Você deve localizar o cadastro do produto buscando pela lupa e depois informar o seu custo, ou seja, o valor unitário de compra daquele produto. Clique na setinha verde para formar a lista. Caso um dos produtos seja importado, você deve cadastrar o valor de custo na moeda de compra do material. Depois de fazer a lista com os itens desejados, clique em Atualizar custos para finalizar. Agora, veremos como é feito o cadastro de produtos compostos. Os produtos compostos são itens pré-fabricados que são vendidos pela empresa. Aqui, utilizaremos o exemplo de uma pia pré-fabricada. Nesse caso, você deverá ter em mãos todos os itens e quantidades que você precisa para a fabricação desse item. Vá em Cadastro, Geral, Materiais, Produtos compostos. Faça o preenchimento de dados básicos e salve. Depois, selecione o item e clique em Alterar
para que consigamos fazer a composição desse produto. Clique em Associar outros produtos ou material. Aqui, você deverá localizar pela lupa os itens que serão necessários para a fabricação de uma unidade desse produto. O sistema trará o custo de cada item conforme a tabela de custos. O custo de um produto composto é sempre a soma de todos os itens adicionados na composição do produto. Depois de fazer as associações, salve. Após finalizado o cadastro, nós poderemos fazer uma ordem de serviço para a fabricação dessa pia. Quando a produção for concluída, o sistema baixará o estoque dos itens que compõem essa pia e dará entrada no estoque na quantidade de pias fabricadas. Para demonstrar a produção de um produto composto, iremos primeiramente colocar um saldo inicial nos itens que compõem esse produto. Fizemos aqui o cadastro de uma cuba e também de um material. Ambos esses produtos foram utilizados na composição da nossa pia. Sendo assim, faremos a entrada do material e da cuba para depois finalizarmos a produção da nossa pia pré-fabricada. Aqui, vou dar uma rápida demonstração de como é possível inserir um saldo inicial através do ajuste de estoque. Vá em Estoques, Outros lançamentos, Atualizar estoque. Localize o item pela lupa e insira a quantidade de estoque. Clique na setinha verde para formar a lista. Após inserir todos os produtos desejados, clique em Atualizar estoque para finalizar. Agora, conseguiremos fazer a produção do nosso produto composto. Vá em Produção, Gerenciar produção, Ordens de serviço. Clique em Adicionar industrialização de composição. E depois em Adicionar item. Selecione o produto e coloque a quantidade que deseja produzir. Na aba Insumos, você verá os itens que compõem esse produto na quantidade necessária para a produção. Na aba Detalhes, você pode preencher os dados dos profissionais e também apontar o início e o fim da produção. Ao finalizar, clique em Atualizar estoque e o sistema fará a baixa dos produtos de composição e dará entrada nos produtos compostos. O último passo será cadastrar o preço de venda. Vá em Vendas, Tabelas de preços. Você perceberá que a tabela de preços possui guias específicas para as pedras e para os produtos de revenda. Você tem aqui duas opções. Você pode informar o preço de venda ou a sua margem de lucro. No caso de um produto importado, note que o sistema já irá converter o custo do produto para a moeda nacional. E aqui, você deve se atentar somente à margem de lucro, já que o sistema fará a atualização do preço de venda conforme a cotação da moeda.
Após fazer o cadastro, clique em Salvar. Nessa primeira parte, vimos como fazer o cadastro dos nossos produtos, como inserir o custo, o saldo inicial e também como cadastrar o seu preço de venda. Depois de completar todos esses passos, você conseguirá iniciar as suas vendas. Voltando ao menu de cadastros, vamos mostrar como é realizado o cadastro de almoxarifado. No Gransoft, você consegue cadastrar os insumos e as ferramentas. Os insumos são produtos que você utiliza na sua produção ou são de consumo interno da empresa. Já as ferramentas são os maquinários utilizados na produção. A principal diferença entre esses cadastros é a movimentação deles no estoque. Os insumos são itens que podem ser retirados do estoque para a produção ou para controle interno, enquanto os maquinários podem ser controlados pela retirada e devolução deles no estoque. Para cadastrá-los, vá em Cadastro, Geral, Almoxarifado, Insumos. Aqui, você fará o preenchimento padrão e salvará. A entrada dos insumos no estoque também pode ser feita por meio de romaneio de compra, por ajustes de estoque e também por inventário para saldo inicial. E o custo dos produtos também deverá ser cadastrado da mesma forma que os produtos de venda, ou seja, através dos romaneios de compra ou através da tabela de custos. Em relação a ferramentas, você deve acessar ao mesmo menu e ir na opção de Ferramentas. O preenchimento básico será o mesmo. Contudo, é importante preencher o campo de código de referência. Quando cadastramos uma ferramenta, o sistema entende que se trata de um maquinário, portanto, cada cadastro é único. Você deverá cadastrar máquina por máquina e deve colocar uma referência única para a identificação de cada uma, como um código de série ou até mesmo um código interno para controle da empresa. Esse tipo de cadastro é importante para fazer o controle de retiradas e devoluções do equipamento. A entrada desse produto no estoque deve ser realizada somente pelos romaneios de compra. Agora vamos aos cadastros de serviços. Em Cadastro, Geral, Beneficiamentos, você conseguirá cadastrar os acabamentos. Insira o nome do acabamento, a métrica de venda, o custo da mão de obra e a margem de lucro que você deseja ter para calcular o preço da venda. Se quiser ter uma previsão de tempo para a produção, coloque também a quantidade de minutos necessária para produzir uma unidade da métrica. Em Cadastro, Geral, Serviços, você consegue cadastrar os tipos de produtos e serviços vendidos, como instalação, duração, colagem e assim por diante. Normalmente, são serviços externos realizados pela empresa ou até mesmo por profissionais terceirizados. O método de precificação é igual ao de beneficiamentos, mas também temos uma outra opção, em que podemos inserir diretamente o valor de preço de venda dos serviços. Essa é uma configuração que deve ser habilitada no usuário de quem está fazendo os cadastros. Caso tenha interesse que os preços de vendas de serviços e beneficiamentos seja cadastrado dessa forma, entre em contato com o nosso suporte para auxiliarmos. Você também consegue fazer o cadastro de subprodutos. Esses aqui são itens muito importantes, pois são os itens sob medida que você vai vender em um orçamento, como bancadas, pias, soleiras e assim por diante. Vá em Cadastro, Geral, Subprodutos. Adicione o nome do subproduto, a métrica de venda e também existe a opção de adicionar uma margem de lucro no subproduto se quiser. É importante lembrar que a margem de lucro será adicionada no valor do material no caso de fabricação da peça. Existe também o recurso de adicionar itens,
onde você pode cadastrar todas as peças que contém nesse subproduto. E ao selecionar ele em um orçamento, o sistema já trará todas as peças, restando somente adicionar as suas medidas. Você também consegue cadastrar os limites de descontos por categoria ou por usuários, dependendo de como estiver configurado para a sua empresa. No caso de descontos por categoria, você deve cadastrar a categoria e seu desconto padrão. Dentro de um orçamento, você deve ir em Adicionar desconto. Selecione o desconto e arraste para a tabela de baixo, para que o sistema consiga fazer a adição do desconto no orçamento. Ou, se preferir, você também consegue adicionar manualmente os descontos. O desconto pode ser colocado na moeda nacional ou em porcentagem. Se preferir, também é possível limitar os descontos por usuários, mas para isso é necessário fazer uma configuração no sistema. Caso tenha interesse em fazer esse tipo de configuração, entre em contato com o nosso suporte para auxiliarmos. Ao configurar um limite de desconto por usuário, o sistema não permitirá que o usuário faça qualquer tipo de adição de desconto, seja em real ou porcentagem, além do que lhe é limitado. Voltando ao menu de cadastros, iremos em Cadastro, Geral, Categoria de tributação. Aqui você consegue parametrizar a tributação da sua empresa para a emissão de notas fiscais. Entre em contato com a contabilidade da empresa ou o setor fiscal para ver qual a tributação necessária para a emissão das notas. E com essas informações, entre em contato com o nosso suporte para lhe auxiliarmos a fazer o cadastro. Por fim, temos o cadastro das modalidades de RT, que são as reservas técnicas.
Você pode aqui cadastrar as categorias e a porcentagem que o profissional receberá de RT no pedido. Após fazer o cadastro, é possível selecionar essa categoria dentro do cadastro de colaboradores, que é onde faremos os cadastros dos nossos arquitetos e parceiros. Isso facilitará no processo de adicionar a RT dentro do pedido. E finalizamos aqui o nosso menu de cadastros gerais. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte.